Boa tarde, pessoal! Aqui é a Josi Toigo e eu trago para vocês um programa especial hoje da Tria. Eu estou aqui com o Luan e nós vamos falar sobre comunicação. E para esse tema, a gente trouxe uma pessoa muito expert nessa área, que é a Cassiana Martins. A Cassiana é psicóloga e ela focou muito os interesses dela na comunicação. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso agora conversando com ela. Muito prazer em te ter no nosso programa da Tria, Cassi. E eu gostaria que tu se apresentasse para o nosso ouvinte, explicando um pouquinho a tua trajetória e também como é que tu chegou na comunicação. Oi, gente! Oi, Josi! É um prazer estar aqui com vocês, poder trazer um pouco dessa trajetória, porque eu acho que a minha história é muito parecida com a história de muitas pessoas, em que a gente vai lapidando os nossos conhecimentos e muitas vezes fazendo uma interseção daquilo que a gente vivencia com aquilo que a gente precisa no trabalho, com aquilo que a gente aprende. E a comunicação é justamente isso. Então, na minha carreira e toda ela, eu tive muitas oportunidades. E aí eu nunca vou saber, né, se veio o ovo ou a galinha. Porque eu não sei se elas realmente caíram do céu ou se realmente elas aconteceram porque eu fui atrás, porque eu construí essas oportunidades. Mas desde vir para Caxias, porque eu não sou daqui, né, eu sou de Nova Prata, natural de Nova Prata. Vim aos 18 anos novinha, bem perdida, com uma mão na frente e outra atrás. E eu tinha o foco de trabalhar, né? Justamente para me sustentar, justamente para poder pagar as coisas. E por isso eu fui batendo de porta em porta até que uma porta se abriu. E essa porta já tinha um outro viés, porque essa pessoa já me conhecia de trabalhos sociais, que eu era presidente do Léo Clube da minha cidade. E dentro disso, lá no Léo Clube, ainda na minha cidade, eu precisei desenvolver algumas questões de comunicação, até porque eu fui oradora das 4 turmas do técnico contábil, que eu fiz também com o intuito de trabalhar. E naquela época a gente não tinha tantas opções de cursos de oratória, disso, daquilo, daquele outro. E por conta disso eu lia muito, eu buscava muito, e os livros sempre foram meus melhores amigos. E isso fez com que também eu agregasse palavras, um vocabulário, e me desse muito bem quando eu ia falar sobre algo com uma certa propriedade, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, então, de adentrar neste meio, já com intercâmbio internacional, para poder trabalhar e para poder também conhecer, vieram muitas outras oportunidades que me deram outras facilidades de comunicação, porque intercâmbio internacional tem pessoas do mundo inteiro. E eu fazia toda a parte do incoming outgoing, recebendo e avaliando também os profissionais que vinham para o Brasil, fazer estágio no Brasil, né, trabalhar em empresas aqui no Brasil, e aqueles que iam para fora do Brasil também faziam uma preparação com eles e tudo mais. Só que eu fui preparada para isso. Eu fui preparada para poder falar com os estudantes sobre o intercâmbio. E tive diversos cursos e diversas possibilidades com mentores do mundo inteiro, com pessoas que já tinham chegado lá, com pessoas que já eram experts em comunicação, né? E isso fez com que também eu pudesse ter um caminho, uma trilha mais encurtada. Então, nós somos colegas, né, Josi? Não sei se tu te recorda. Quando a gente ainda estava estudando, eu já trabalhava, eu já estava palestrando, eu já estava fazendo barulho. Mas por quê? Eu fui preparada para isso. Né? Eu sempre digo que foi uma junção, assim, das oportunidades que estavam lá e a minha vontade. Exato. Que eu acho que são duas coisas. Quando a gente tem esses dois juntos e a gente se disponibiliza para as oportunidades, a coisa acontece. Mas o querer vem antes, né? Tem que querer muito, tem que querer pra caramba, porque eu digo que a medida do sucesso é o quanto tu aguenta de porrada. Porque tem que ter coragem pra encarar as oportunidades, né? Porque elas estão o dia inteiro ao nosso redor, mas quem que tem coragem pra ir pra dentro delas, né? E abraçar com carinho aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom também, porque aquilo vai também te ensinar. Vai também te colocar em outro lugar.
E aí, por conta deste trabalho com intercâmbio, eu fui conhecendo pessoas que foram crescendo, né? Empresários, pessoas que trabalhavam com empresa familiar. E adentrei nesse meio também rapidamente. E aí, por conta disso, estes, então, estudantes que eu ajudava nessa inserção nestes meios, né, internacionais, eles viraram meus clientes de mentoria depois. Então, eu fui mentora muito cedo, né? E acompanhei. Tem clientes meus, cada vez que eles vão assumir um posto diferente em outro país, assim, eles voltam para a mentoria, né? E aí eu faço todo aquele trabalho de poder ajudar, orientar e até organizar a cabecinha deles. Enquanto psicóloga, a gente tem muitos mecanismos, né? Que daqui a pouco na mentoria nem sempre dá conta, mas aí a psicologia vem e consegue ajudar. Me especializei em comportamento humano, mas sempre trazendo a comunicação junto, né? Sempre continuando estudando comunicação e todos os tipos de comunicação com diversos players do mercado, porque eu nunca paro de estudar. Isso me ajudou também muito nessa nova carreira, digamos assim, como palestrante, porque eu sempre dei palestras, mas hoje eu sou conhecida como palestrante, que é uma coisa diferente, né? Estive em Portugal agora com a Leila Navarro, dividindo palco, falando também desse e-book, desse curso, né? E dessa metodologia que é o Feedbacks. Que as pessoas, e por conta de tudo isso e gostar muito de ler, eu também adentrei ao mundo da literatura, né? Então não pude deixar de também fazer uma obra, era um sonho que eu tinha, ter um livro publicado e tal. Mas entre o sonho e a realidade existe uma distância fantástica, né? Galgar esses passos não é tão simples. Então, nesse tempo, eu conheci muitas pessoas e uma delas me deu a oportunidade de escrever um livro em coautoria. Então, meu primeiro livro foi em coautoria, né? Líderes Incríveis do Século XXI. Eu falei sobre sucessão familiar, né? Porque é o meu know-how dentro do trabalho enquanto psicóloga empresarial. E depois surgiu a outra oportunidade. Em 2021, a gente publicou o Gestão de Negócios na Prática. E aí também falei de sucessão, mas com outra pegada. Né? O primeiro, eu contei uma história, usei storytelling e tudo mais. Todo mundo pensa, mas escrever um livro é uma coisa simples. Não, porque você tem que pensar na narrativa, o teu tom, a forma que vai abordar o tema, como é que isso vai chegar para o leitor, o que ele vai pensar e ter dúvidas para te deixar a coisa redondinha, né? E aí o segundo já foi outra pegada, então ele foi mais bem pro meio empresarial mesmo, falando com esses pais, né, sobre os questionamentos da sucessão. E agora estamos no terceiro, né? Vai ser publicado e aí totalmente outra pegada, porque é a minha história. Junto com outras mulheres inspiradoras do mundo, eu fui escolhida, enfim, para fazer parte dessa obra. Quem manda na minha vida sou eu. Ai, muito bacana. Uma excelente trajetória, né? Muito inspiradora, inclusive. Obrigada. E entre isso, o curso online que ela tem hoje, que fala exatamente desse método Feedbacks. E é o que nós vamos falar agora. Eu estou muito ansiosa, porque eu li o e-book dela e é fantástico, nos leva a muitas reflexões. Fala um pouquinho do método, Cassi. Todo mundo me dizia assim, eu queria que tu me ensinasse o teu jeito. A tua forma de se comunicar, a tua forma de conversar com as pessoas, a tua forma de dar devolutiva, tu fala as coisas difíceis, duras, complicadas, de uma forma suave, não dói. Eu quero isso. E eu fiquei muito pensativa, o que é isso? E fui começando a construir, escrevendo, né, e pensando como eu poderia trazer isso de uma forma, eu sou uma só, né? Então, de uma forma que também pudesse abranger mais pessoas, que eu pudesse trazer isso para mais pessoas. Porque eu vejo que a nossa comunicação, ela está cada vez mais pesada, enraigada em dor, em crenças, em sabotadores. E eu pensei, poxa, isso eu trabalho em cursos. Por que não criar um curso online
em que eu faço essa trajetória, que eu trabalho com o meu mentorado, que eu trabalho com o meu cliente, né, dentro da comunicação, trazer isso como uma metodologia de passo a passo e guiá-lo nessa trilha. Por que não? Comecei essa trajetória em 2019, gravei durante muito tempo, muita coisa, e foi lançado então a primeira turma em 2022, agosto de 2022, se eu não me engano, e estamos agora na terceira turma. E aí essa metodologia é justamente levar a pessoa nesse caminho do se olhar, se autogestar, se autogerenciar, se autoentender, e como a comunicação dela hoje pode ser mais assertiva com alguns aparadas de arestas, com alguns direcionamentos um pouquinho diferentes, com algumas coisinhas, porque todo mundo, e isso é uma coisa que eu acho que é muito legal falar, todo mundo tem o seu perfil de liderança, o seu perfil de comunicação. Tu não precisa ter o perfil de comunicação da tua empresa ou da outra pessoa. Tu precisa ter o teu, mas ajustar e alinhar o teu também com esse teu todo. Né? Se a pessoa ela vem muito agressiva, o outro vai recebê-la de alguma forma, né? Não tão boa. Mas a pessoa não se dá conta, ela não se percebe, ela não se olha, ela não sabia, ela não tinha entendido. Como é que ela vai mudar se ela não sabe, né? Muitas vezes a gente pensa em comunicação e pensa mais no outro. E no e-book você traz uma fala que diz que o feedback, ele fala muito mais de você do que da outra pessoa. Vamos gerar um pouco essa consciência, falar um pouquinho disso, porque quando eu falo de comunicação, geralmente eu penso nessa trajetória entre eu e você, nesse caminho, né? E muito mais da tua reação do que de mim, né? Como que é essa necessidade da gente olhar primeiro para si? Que é onde inicia a comunicação, né, Cássia? Exato. Tudo começa da gente em todos os sentidos. Não seria diferente com a comunicação, não é? Exatamente. Imagina assim, hoje começou o dia, foi um dia difícil, você estava lá no trânsito, teve uma abordagem que não foi legal, tinha uma conversa difícil com um colaborador e já estava cheio daquela situação, cheio, eu digo, enervado, né, com aquela situação anterior que aconteceu no trânsito, de uma discussão, de uma batida, daqui a pouco uma coisa mais séria. E você chega na frente do colaborador porque tem um horário marcado, tá atrasado, tá cansado, já tá preocupado porque sabe que vai ter que pagar aquele negócio e tal. E cheio disso, chega pro colaborador e fala para ele a mesma coisa que tu iria dizer se nada disso tivesse acontecido, mas tu estás embebido de toda aquela raiva, aquela angústia, aquela situação, e não chega para ele com a mensagem em si. Mas com a emoção. Limpa. Exato. Com a tua emoção da tua vida, das tuas coisas, do que aconteceu. Só que tu não se dá conta disso se tu não tiver uma forma de auto-olhar. Se tu não se preparar para isso de algum jeito. Eu falo que tudo é preparação. Eu me preparo para estar aqui contigo, eu me preparo para, sei lá, me vestir, eu me preparo para tudo. Por que a gente não se prepara para falar com as pessoas? Por que a gente vai tão nu, né? Se colocando, eu digo que a gente fica nu porque assim, quando tu mostra a tua dor, tu mostra tudo de ti. Tu fica nu na frente da pessoa. Tu se desnuda, porque a tua dor tem a ver com esse teu todo. Aquilo que tu já vivenciou, a tua história, né? Tudo tá ali. E aquilo pode ser muito mais grave, muito mais pesado e complicado. Daqui a pouco a pessoa, ela nem tinha uma situação tão difícil. Mas como não houve uma pausa e uma preparação e um auto-olhar de, poxa, peraí, eu tô nervoso, eu tenho que me acalmar antes de ir para a vida e antes de estar na responsabilidade de direcionar alguém que é tão importante para mim, porque teu colaborador é teu primeiro cliente. É mais teu cliente do que teu cliente B2B, B2C.
Porque o teu colaborador é que vai fazer a coisa acontecer ou não. Tu depende dele, né? E se tu vai cheio de ti mesmo com uma coisa pesada, a tua comunicação vai estar cheio de coisas pesadas. Quando a gente observa uma pessoa se expressar na fala dela e nas expressões e nas emoções que ela emite, a forma como ela percebe as situações e a vida, a gente consegue perceber muito claramente o mundo interno da pessoa. Se é uma pessoa mais otimista, ela vai enxergar sempre o lado bom. Se é uma pessoa que está muito triste, amargurada, com ódio, com raiva, ela vai enxergar o mundo a partir desse olhar também, né? Mesmo que eu consiga monitorar a minha fala para vir conversar contigo, me acalmando emocionalmente, por exemplo, tem todo esse meu ser interno que nas entrelinhas vai acabar se revelando se eu sou uma pessoa amargurada, infeliz, triste, deprimida. De alguma forma isso aparece na nossa fala, né? Mas enquanto eu não tomar consciência desse meu estado interior, eu tenho uma chance muito grande de eu projetar isso em você e no mundo, não é? Exato. Jung fala, né, que teu inconsciente te domina até que tu tome consciência dele. Sim. As nossas decisões são 95% emocionais. Só que nem sempre a gente se dá conta do que a gente decidiu. E isso é o mais... grave. E importante. Grave, eu acho. A gente teria que se atentar a tantas coisas, né? A gente teria que se conhecer tanto. Porque, assim, a gente sabe que em certas situações fica nervoso. Quando a gente sabe que fica nervoso, o que acontece? A gente se prepara. A gente tenta se acalmar. A gente vai buscar elementos, vai buscar construir algo, vai buscar. Mas se a gente não sabe, a gente não vai buscar nada. A gente vai, por isso que eu falo nu, a gente vai sem ferramentas. Exato, me parece quando eu estou inconsciente de mim, eu fico num estado extremamente vulnerável e exposto. Todo esse meu inconsciente está exposto ao outro, que ele percebe muito mais claro do que eu mesmo. E por isso que eu falo desse desnudecer, né? Desnudar. Porque quanto mais a gente vai se apropriando, e aí nos exercícios que eu criei no curso, nessa trilha, né, de conhecimento, a gente vai olhando como é que as pessoas me veem. Claro, é com exercícios, tá, gente? Não é assim conversando, tá? É com exercícios. Porque eu sou cognitivo-comportamental, né? Eu estudei comportamento e também eu fiz hipnose comportamental, né? E também linguagem não verbal. Então, todas essas coisas conjugam pra gente poder ter exercícios. Eu criei realmente ferramentas, eu criei exercícios, né? Adoro criar e acho que a gente sempre está aprendendo, e muitas vezes um formulário com algumas perguntas que vão te fazer pensar, apenas essa reflexão já pode mudar muita coisa. Porque de vez em quando tu lê um pensamento que te doeu daqui a pouco, mas tu se deu conta de algo. Sim. E aquilo pode mudar algo dependendo do que tu fizer com a informação, dependendo do que tu vai fazer com aquele negócio. Se tu realmente for olhar para aquilo como algo para construir, tu pode construir em cima. E aí nessa trilha vai ter a percepção do outro, a autopercepção, a forma que você lida com as suas emoções, conscientizando, que eu vejo, o primeiro módulo é o Insider. Insider corporativo é uma informação privilegiada sobre determinada empresa. Insider pessoal é quando tu tem uma informação privilegiada de ti mesmo. E todo esse módulo do Insider, ele é justamente essa apropriação de algo que talvez tu nunca tenha olhado, de algo que talvez sempre existiu, que sempre esteve ali, mas passou batido, despercebido, naqueles 95% que te governam, mas que tu não sabia. Essa primeira etapa do curso, então, é o eu, para depois a gente falar no nós. Exatamente, porque é primeiro preparar líderes, preparar gestores, preparar pessoas para o auto-feedback, para depois feedbackar, né? Que nem diz a Leila.
Porque o feedback, sim, é porque é contigo, é pra ti. Essa é a primeira etapa. E eu fico te ouvindo falar sobre as empresas e lideranças. E quando eu construo essa nova forma de comunicação mais assertiva dentro daquilo que eu almejo, eu posso usar muito isso dentro de casa também. Com Não certeza. é só na empresa, né, Cássia? Eu acho que quando a gente trabalha a comunicação e o feedback, a gente muda a forma da gente se relacionar com a gente primeiro, mas também afeta todos os níveis de relações que a gente tem. Porque eu até anotei uma pergunta aqui para mim te fazer, conversando com as pessoas sobre comunicação. De um modo geral, as pessoas se percebem boas comunicadoras? Todas. Todas, elas são ótimas, elas são excelentes. E até só para exemplificar essa tua colocação anterior, já volto para a pergunta. Eu tenho relatos gravados e são coisas que, assim, eu nunca... Vocês sabem, né? A Josi sabe que eu não uso muita coisa, assim, porque eu respeito muito o cliente, eu respeito muito a pessoa, então eu tenho muita coisa gravada, óbvio. Mas tem relatos que talvez um dia vá a público, se eles consentirem. Mas que eles contam. Eu fiz o exercício com a minha esposa, quase acabou com o meu relacionamento. E começou a rir, me contando, né? Me falando, assim, na mentoria. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque finalmente eu entendi o que ela queria de mim, porque eu nunca tinha entendido. E a gente está há anos juntos. Um pai que disse, foi a primeira vez, tal dia eu usei a técnica e foi a primeira vez que eu tive uma conversa intensa com o meu filho adolescente, porque a gente nunca tinha conversado. Parecia que ali tinha nascido outro pai. Porque a gente fica muito na expectativa de que o outro já sabe? Esse é um grande erro, né? Como se o básico não precisasse ser dito. Exato. E é justamente onde está o problema da comunicação. Ou de que o outro não vai poder te ajudar com isso, né? Eu achar que o outro já sabe. E às vezes também a gente, por exemplo, dependendo da família e do meio que a gente vive, a gente fica com muito medo do que o outro vai dizer pra nós. Porque muitas vezes a gente pode, até quando criança, ter sido muito criticado e a gente cria barreiras contra críticas. Só que às vezes o que as pessoas têm pra nos falar não é nenhuma crítica, é alguma coisa que vai nos ajudar, mas por todo o nosso passado que a gente sofreu com críticas, a gente cria essa barreira. E hoje em dia eu vejo muito isso, eu já fui muito assim, não sei quem me criticou, talvez tenha sido eu mesmo, mas um tempo atrás eu era muito intolerante a críticas. E eu percebi o quanto escutar as críticas não como um julgamento, mas como uma forma das pessoas me ajudar, mudou minha vida. Me fez crescer, porque muitas vezes eu era assim, eu me criticava e já falava, não sabe nada, tá errado. Por quê? Eu tinha medo. E depois que nem trouxe, quando eu trouxe isso pro consciente, isso me fez crescer muito, porque muitas pessoas filtram, né? Não é tudo, filtra. Mas sempre tem alguma coisa que as pessoas podem nos ajudar que a gente não tá vendo, né? Exato. E hoje em dia também, a gente vê muito, pelo uso excessivo disso aqui, a gente tá mais reativo. Até principalmente as crianças. Tu já fala alguma coisa pra uma criança, ela já reage. E a gente tá cada vez deixando de evoluir e crescer a todo dia com experiências e visões de outras pessoas diferentes da gente. E a gente não tá aproveitando isso, né? Por causa desse medo, a crítica. Cassi, como é que eu poderia, e os ouvintes também, como é que eu posso fazer uma autoanálise sobre a minha comunicação? Que ponto eu posso considerar, assim, é através da reação do outro, de como eu fico? O que eu devo levar em conta para essa análise, se eu tenho ou não uma boa comunicação? Aí vem aquela palavra que na psicologia a gente usa muito. Depende. Depende pra quê? Porque assim, se eu for te falar, né... hoje eu tenho mais de 50 títulos de cursos, né? Eu tenho mais de 50 títulos de palestras. Porque quando eu crio um curso, eu crio uma palestra. Então eu tenho tudo duplo, né? E eu sou muito agitada nesse sentido. Pessoalmente, dentro do meu contexto de vida, eu não sou agitada. Né? Dentro da minha fala, eu sei quando agitar e quando não agitar. Isso é técnica.
né? Isso é o jeito de fazer a coisa. Mas para preparar alguém para uma palestra, eu vou ter que ter alguns elementos de comunicação. Para preparar um líder para uma organização, outra abordagem para poder pensar. E para a trajetória pessoal, da comunicação pessoal também. Mas tudo é feito com ferramenta, sabe? Por exemplo, um formulário de avaliação de comunicação, ele vai te dar um norte. Ele vai te dar um olhar. Então, a gente tem na infotoxicação, né, dessa informação em demasia, muita opinião. As pessoas, todo mundo tem uma opinião. E eu brinco, né, líderes, vocês não têm opinião. Vocês precisam olhar para a situação. E na situação, é muito difícil quando a gente vai comunicar, porque assim, imaginem que vocês estão, né, me falando, a Jo está me falando como é essa sala. Ela me contou como é que era a sala, ela me contou os elementos, ela me contou a cor e tudo mais. E tu também vai me contar como é que é a sala. Depois vocês me perguntam como é que eu vejo a sala, né? Daquilo que vocês falaram, porque eu nunca vi a sala. São 3 salas diferentes. Porque essa tua fala vai estar carregada daquilo que tu acha importante, daquilo que tu enxerga como bom na sala ou ruim na sala, e tu também. Então, imagina que a comunicação é isso. Tu vai estar falando daquilo que tu enxerga. Então, para mim saber se a minha comunicação é boa, eu não vou poder enxergar com o meu olhar. Eu vou ter que enxergar com um olhar técnico, eu vou ter que passar por alguma ferramenta para mim poder mensurar. Mas eu poderia, como um leigo, avaliar, por exemplo, se a minha comunicação foi eficaz através da reação do outro? Por exemplo, eu quero dar um feedback para o meu filho. Uhum. E eu percebo que ele ficou muito reativo àquilo, agressivo, não aceitou. Eu posso pensar que eu poderia ter usado um outro método para não deixar ele nesse estado. Por que ele se defendeu? O que eu usei de linguagem que eu não me fiz entender porque a minha intenção não era magoar ele? Eu posso avaliar se a comunicação está certa ou errada a partir da reação do outro também? Eu estou falando de pessoas leigas que querem só, pelo menos, se questionar se realmente minha comunicação é tão boa assim, sabe? Para nós tirar essa fantasia de que ela é perfeita. Tá, como é que eu paro? O que eu olho? Eu estou usando, por exemplo, o tom de voz. Como é que está meu tom de voz? Ele está muito alto e isso pode gerar um desconforto de autoridade no outro. Como é que está o meu corpo? Eu estou muito invasivo diante do outro? Os meus gestos? Dá para mim observar essas pequenas coisas, para mim fazer uma autoanálise e pelo menos me dar conta de que se está ruim, eu devo buscar um recurso. Porque te ouvindo, Cassi, eu concordo contigo que as pessoas não têm consciência sobre uma comunicação boa ou ruim, né? Até pelo que elas aprenderam e viveram. Bom, então eu não tenho necessidade de fazer um curso. Logo, né? Não vou ter essa necessidade. Mas, se eu começar a me observar e avaliar alguns pontos dessa comunicação, isso vai despertar minha necessidade do curso. Penso dessa forma, sabe? Como é que a gente pode gerar a consciência de que eu preciso? O que eu avalio em mim? Eu penso que o primeiro recurso seria a reação do outro. Mas aí que tá. Um deles, né? O outro, ele talvez não tenha uma reação por causa tua. É porque ele tá vivendo com as coisas dele. Assim, ó. Muitas vezes, o nosso tom de voz foi ótimo. A nossa postura estava muito adequada, né? Mas, todavia, no entanto, não foi no momento certo. Porque o momento também é importante. Ou tu sentou no lugar errado e tu comunicou no lugar errado. Ou falou perto de pessoas que não poderiam estar ali. Então, são muitos elementos. Mas, assim, pegando nessa linha de raciocínio, o tom de voz é algo que causa e gera emoções. Né? Então, o teu tom de voz mais alto e até a forma da comunicação escrita, eu sempre penso, quando eu leio uma mensagem, que essa pessoa está me falando a mensagem. Essa é uma técnica bem legal quando tu manda uma mensagem para o WhatsApp.
Porque assim, quando tu bota um ponto de exclamação, pra pessoa que tá lendo, é como se tu levantasse o tom de voz. É como se tu estivesse falando no tom imperativo, sabe? Uma ordem, né? Quando tu fala neste tom de ordem, fala, vê, olha, sei lá, come, né? Tu tá dando ordens. Então, só por este tempo verbal, tu já pode fazer com que a pessoa esteja reativa contigo, sim. Pode ter uma reatividade. A questão da gesticulação, ela é um pouco mais complexa. Porque, assim, nas tuas mãos, por exemplo, se tu empunhar os dedos, tu vai estar passando uma mensagem de agressividade. Se tu olhar diretamente nos olhos, tu também está passando uma mensagem de estar atento, né? Então, só que as duas coisas conjugadas, mesmo que a intenção não seja estar reativo, vão estar dizendo que tu está reativo. O melhor, o que seria? 3 dicas básicas, assim. Ficar com um tom de voz menor do que a pessoa com quem tu está te comunicando. Diminuir esse tom de voz, diminuir essa intensidade. Se a pessoa está nervosa, ela está brava, para desarmar esse circuito, falar um pouco mais devagar, esperar ela terminar a fala, não cortar as pessoas é importante, né? Diminuir esse ritmo de fala, então falar de uma forma mais pausada, dar espaços também para a pessoa pensar, que isso também não acontece. As pessoas, elas falam, né, e não esperam que outra pessoa nem pense, e já querem engatar outra coisa, né? Então, quando tá dando uma mensagem, essas pausas são importantes, a gente chama das pausas poéticas, em que a pessoa tem tempo de pensar, né? E a questão também do olhar. Sempre o olhar no olho é interessante. Sempre estar atento é interessante. Mas te desarmar com o olhar é não ficar tão prostrado para frente, tão próximo, respeitando o limite do outro, né? Imagina que até mais ou menos 40 centímetros é o teu espaço pessoal, do teu corpo, é o teu espaço pessoal. Então, quando tu invade esse limite, estando muito próximo, já a pessoa se arma como ataque. Então, desarmar isso também é se afastar um pouco. Também é ficar relaxado e também ajudar no espelhamento e no rapport. Se tu relaxa o teu ombro, se tu fica com uma respiração mais calma, a pessoa também vai refletir isso de uma forma direta e instintiva, né? E também, assim, a questão da comunicação entre pessoas mais próximas. Por exemplo, tu é minha mãe, eu tenho que te dizer alguma coisa que eu achei que tu fez errado. Vê a intenção que tu tem. Se eu tenho a intenção só de te criticar porque tu fez uma coisa errada, e quando a gente critica para se sentir importante, né? Ou tu tem a intenção realmente de ajudar, porque isso já vai mudar totalmente a forma que tu vai falar com a pessoa, né? Eu vejo por mim, porque às vezes a gente, até em roda de amigos, se tu tá fofocando, tu tá falando as coisas, mas sem a mínima percepção se tu vai ofender alguém ou não. Agora, quando tu vai tentar ajudar alguém, tu já automaticamente se abaixa e se entra no nível da pessoa com humildade, com carinho, né? Não vai atacar ela. E escolhe as palavras. Tu pensa antes. Sempre tenta pensar que tu tá falando pra ti mesmo. Exato. E ama, primeiro de tudo, por isso que diz na Bíblia, amor não é um sentimento, é um mandamento. Porque tudo tem que ter amor pela pessoa. E isso é empatia. Tu se colocar no lugar da pessoa, pensa que tá falando pra ti mesmo. Como eu ouviria isso que eu tô me dizendo. Né? Se colocar no lugar do outro. Isso. A intencionalidade, o objetivo, elas vão dar vários indícios de onde tu vai chegar. E não sair do foco é uma forma também de poder dar a tua mensagem sem que isso se perca, sem que isso fique no caminho, digamos assim, né? Porque as entrelinhas, muitas vezes, é uma fuga daquilo que eu não estou conseguindo dizer, né? Exato. E quando tu escreve a mensagem que tu precisa dar, principalmente mensagens mais difíceis, mais complicadas, né? Escreve ela. Escreve os pontos principais, coloca no papel. Eu quero falar disso. Beleza. Tu quer dizer, por exemplo, que tu não gostou da atitude da pessoa. Beleza, isso é o que tu quer dizer. Mas
E se tu colocasse em formato de pergunta? Tu percebe que eu fico um pouco diferente quando tu pega o meu copo sem eu ter terminado na mesa? Tu disse o que tu precisava, mas tu ofereceu à pessoa aquilo, né, de uma forma que ela, não percebo. Tu não gosta que eu pegue teu copo? Não, eu não gosto. Eu preferia que tu não pegasse meu copo. É muito mais leve. Então, colocar em formatos de perguntas, mensagens difíceis, faz com que haja a abertura do canal de comunicação para ambas as partes. E aí vai muito da intenção, porque se eu quero fazer uma crítica, eu não vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer um ataque. Exato. E o que é a crítica? Ela é um ataque. Ela é um desmerecer, um retirar valia, né? Retirar valor. A crítica, ela é uma forma de ataque. Só que as pessoas, elas utilizam a crítica para se comunicar, não para atacar. E se comunicar. Uhum. Ela mesma com ela. As autocríticas, elas são mais poderosas ainda do que a crítica com o outro. As pessoas são muito duras consigo. Elas, quando a gente faz entrevista, né, e tal, que eu pergunto, o que tu vê de pontos positivos sobre ti, papapá. É difícil para muita gente. É difícil olhar os seus pontos positivos. A gente recebeu, dentro dos estudos de Harvard, a gente recebeu 17 nãos para cada sim na infância, né? Então, a nossa geração, ela é carregada de nãos. Ela é carregada do não pode, ela é carregada da dor, sabe? Ela é carregada da punição. A palavra, muitas vezes, vem como punição. E vem como crítica para punir, para doer. Né? E aí vem aquele outro conceito que tu também queria colocar, né? Sim, sim. Daí a gente cria aquela barreira para as críticas, né? E é muito rico também a gente escutar um conselho de alguém, principalmente os mais velhos. Esse dia eu tava trabalhando na loja e tem um senhorzinho que ele trabalha na loja, ele mora no prédio do lado da loja ali. E ele me contando a vida dele em si, e assim... Sabe aquelas pessoas que não é nem o que ela fala, mas ela expressa a vida dela de uma forma sensacional, que tu entende tudo que ela quer dizer, mesmo ela não falando. E eu aprendi mais com ele do que, sei lá, lendo 5 livros de uma vez. Porque ele, ele realmente, assim, me deu conselhos e não me criticou, mas me deu conselhos e uns caminhos novos que, se eu erguesse a barreira de crítica, eu iria discordar dele. Depois e foi nessa semana até engraçado pra gente falar desse programa agora sobre crítica. E é essa a importância da gente escutar as pessoas elas não estão falando pra te ofender, entender isso, elas estão falando pra te ajudar muitas vezes, né? E mesmo que elas estiverem falando pra te ofender, não tem nada a ver contigo, porque tem a ver com ela mesma, né? E ter esse entendimento muda muitas coisas, né? E é engraçado porque assim, as pessoas se conectam muito com a crítica. Porque é o conhecido, é o comum, né? Então, quando tu vê um vídeo e o vídeo é uma porrada, ele tem mais audiência do que um vídeo mais gentil e mais queridão. E pode dizer a mesma coisa, sabe? Mas muitas vezes a gente se identifica também com a crítica, né? E porque é um jeito conhecido, é um jeito que a gente já viu acontecer. E é tão familiar que a gente não lê como erro, como problema. Exato. E a gente replica. Porque aquilo que a gente vivenciou, a gente replica. O exemplo, ele arrasta. Não adianta tu dizer que faz tal coisa, adianta tu fazer tal coisa. As pessoas replicam, e é interessante, assim, tanto no curso como nas empresas, né, e tal, os meus clientes em si, eles usam palavras que eu uso, eles replicam aquilo, né, eles replicam até mesmo movimentos, assim, efetivamente. Mas isto é justamente o que acontece em casa. É o que acontece lá no trabalho. É o que acontece o tempo inteiro. A gente replica. Então, se a gente tá numa vibe de se comunicar de uma forma um pouco mais errativa, mais brava, mais complicadora, o que a gente vai ter ao redor? A mesma coisa. Então, a gente não vai se dar conta que nossa comunicação tá ruim, porque é tudo igual, né? Todo mundo se comunica daquele jeito meio escrachado, meio relapso, né? Mas o aprendizado de quando a gente escuta algo
e consegue entender o que aquela mensagem pode te trazer de aprendizado, de ensinamento, é fantástico. Mas tem que descer o degrau da humildade. Tem que descer esse degrau para poder enxergar que sim, eu posso não ser perfeito e eu posso ser humano. Sair um pouco do eu para ouvir o outro, a gente aprenderia muito se escutasse as histórias, né, Cássia? Sim. Mas parece que a minha verdade, eu tenho medo de perder ela, de perder esse lugar de certezas que eu tenho das minhas crenças e minhas verdades. Então eu prefiro não escutar ninguém. E eu vejo uma consciência muito pequena das pessoas em perceberem que a sua verdade, ela é única e exclusivamente sua. Não é de mais ninguém. E por isso que eu critico, por isso que eu ataco, por isso que eu julgo, por isso que eu puno, por isso que eu culpo, porque eu acho que todo mundo tem que ser e pensar como eu. E eu só vou ter esse aprendizado e essa comunicação mais de conexão, que é onde eu acho que vem a dificuldade da comunicação, é justamente de eu dar um passo para trás na minha verdade, para poder fazer uma escuta do outro, a partir do outro. Senão eu fico só eu na comunicação. Dentro da minha verdade não tem troca. E aí eu vejo que não tem conexão. Não tem uma conexão porque parece que tem que ter um vencedor na fala. Alguém tem que ganhar. E é uma competição a comunicação. E não uma soma. Quando a gente se junta para cocriar, é extraordinário o que acontece. Porque não prevalece nem a minha verdade, nem a tua, e nascem inúmeras outras verdades que sozinhos a gente não chegaria. Mas não tem como se eu não der um passo para trás no meu eu, né? Na minha verdade absoluta. Mas aí que tá, existe a minha verdade, a tua verdade e a verdade de verdade. Então, a gente tem uma questão, pegando ainda o exemplo de dizer como é uma sala, né? A gente tem aquela questão assim, nosso olhar é carregado da gente mesmo. Então, quando a gente fala da nossa verdade, a gente está carregado da gente. Mas a questão é que, imagina que na tua comunicação, 40% dela é realmente a tua visão da coisa, né? 50% é toda a tua história, é todo o teu entendimento. Teus comportamentos têm essa classificação, Survey trouxe isso agora ano passado, né, como uma estatística. E 10% é aquilo que realmente acontece, é o jeito que realmente tu te comunica, é o jeito que realmente tu se posiciona. Então a tua visão, ela é deturpada um pouco por essas todas verdades que a gente coloca. E eu acho interessante quando as pessoas falam, mas ele mentiu, certo, mas ele tem essa visão? Como assim, Cassi? O cara mentiu. Sim, mas na cabeça dele ele mentiu. Isto é mentira para ele? Ou isto é uma verdade para ele que ele acredita? Né? E aí vem outras coisas, porque não é uma questão mais, muitas vezes na comunicação, de certo e errado, verdade e mentira, mas é uma questão de percepção. E a percepção não existe uma só. Tu pode enxergar a mesma árvore de outro ângulo se tu estiver em cima de uma cadeira. Né? Então a tua percepção muda conforme o lugar que tu te coloca, a posição que tu estás. Muitos líderes me dizem assim, nossa, agora eu sei como é que estar do outro lado. Pois é, gente, existe o outro lado. De ser pai, de ser mãe, de ser aluno, de ser professor. Existe sempre o outro lado. Então, embebidos do outro lado, a gente consegue também enxergar os dois. E se a gente não olhar para eles, eles acabam não existindo. E como é que tu vai te conectar a alguém que não existe? E se tu não estiver conectado a ti, entendendo qual é a tua verdade e o que tá te aprisionando nela, né? Como é que tu vai enxergar a verdade do outro? Então, se tu não te conectar contigo, tu não te conecta com as pessoas, não te conecta com o outro.
É a mesma coisa a gente tentar convencer uma testemunha de Jeová que a religião dele é errada. Né? Ou o contrário. Ou o contrário, porque, que nem da história, essa religião salvou a vida dele. Ela é sempre, é a verdade, não, ele jamais, em hipótese alguma, vai botar em dúvida essa verdade, porque isso salvou a vida dele. Só que agora a outra pessoa que é espírita, essa religião também salvou a vida dele. Então tem toda uma história por trás da verdade do outro. Exato. E que não é nenhuma e nem melhor. Eu tava pensando outro dia, que pode ter 400 pessoas fazendo a mesma coisa numa sala. Tu não vai ser melhor que eu e eu não vou ser pior que tu, porque tu não é eu. E eu não vou ser melhor que tu e nem pior que tu, porque eu não sou tu. E cada um é um e único no seu processo de evolução e tudo mais. Então não precisa ter um perdedor, não precisa ter um ganhador também, né? Exato. Não precisa competir. Não. Acho que a questão do competir é muito confuso, porque a gente não ganha e não perde. Eu acho que a gente vive ganhando, sabe? Cada experiência, cada situação, cada atitude. E pegando o gancho da tua fala, um medicamento pode ter feito muito bem para uma pessoa, mas não servir para outra porque ela tem alergia. Né? E é o mesmo medicamento. Então, quando a gente olha para o todo, a gente só perde quando a gente não consegue enxergar. Quando é essa barreira de visão. E aí, só para fazer uma analogia, a barreira de comunicação é uma barreira de visão. É uma barreira do enxergar. Enxergar aquilo que tu estás fazendo, como tu estás fazendo, e enxergar o outro. Como ele realmente é e como ele faz as coisas. Cassi, com essa imposição da nossa verdade, essa percepção de que o que eu vou falar é o certo, né? Porque eu falo acreditando que é o certo. A gente ouve muito as pessoas falarem assim: eu preciso ser verdadeiro e autêntico na minha forma. E o que eu digo precisa ser dito. Eu preciso falar o que eu penso. Juntando essas duas coisas, a gente acaba fazendo uma comunicação muito impositiva. E percebo que vem da nossa cultura um pensamento de que eu preciso dizer o que eu penso, porque isso me faz autêntico. Sim. Como que é isso? Vem da nossa cultura a gente ter que ser algo. A gente tem que escolher algo. A gente não pode ser várias coisas. Vem da nossa cultura a gente ter que determinar. Eu sou verdadeiro, então eu sou grosso, mas eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou continuar assim, eu vou morrer assim. Mas aí, onde é que fica o crescimento nisso? E onde é que fica o desenvolvimento humano? Então quer dizer que tu nasceu assim, aprendeu a ser grosso, né? Acha bom ser grosso, tá vivendo uma vida mais fechada, que daqui a pouco as pessoas nem chegam para falar contigo, tu não tem quase amigos, o pessoal do trabalho não te atura, mas tá tudo certo. E a vida é boa porque tu é autêntico. Alô, né? Acho que existe muita distorção e acho que existe muito aquela coisa confusa de propósito também. Eu posso ser autêntico sem ser o dono da verdade, sem ser alguém que sempre precisa se posicionar. Eu lembro de uma pessoa que me disse assim: o mais importante de tudo que a gente conversou, né, num trabalho e tal, foi que eu aprendi que eu não preciso dizer o que eu penso. Por quê? Porque ele nunca deixava ninguém falar, né? Era um grupo e ele nunca deixava ninguém falar, ele cortava todo mundo. Porque ele pensava diferente. E aí aquilo se quebrava, digamos assim, sabe? Mas tudo bem tu pensar diferente, mas me escuta. Tudo bem tu já ter uma autenticidade, uma visão da coisa, mas será que nesses milhões, milhares de anos que a Terra existe, não pode ter vindo alguns outros registros que possam te auxiliar de alguma forma? Né? Será que em quase 8 bilhões de pessoas, acho que no mundo, né? Não tem uma que possa agregar na vida? De mostrar uma nova forma de olhar a vida, né? Exato, de trazer alguns elementos diferentes. Porque o copo tá aqui, posso enxergar ele daqui ou dali. Qual que é a verdade? Nenhuma.
É só uma forma diferente de enxergar. As duas? As duas, né? Todas. Se tu olhar de baixo, de cima, é o copo também. É um medo, parece, que a tua verdade anule a minha. Isso. E aí vem a competição. Pois Tu é. tem que perder. E Se eu não é, sou né, bom, Cassi? tu tem que ser ruim. Gente, a gente pode ser bom junto E somar. fazer uma coisa melhor ainda. Mas aí tu vê que eu vou ter que dividir minha importância contigo. Mas aí Entra tudo cai muito no orgulho, na vaidade, no ego, né? Da falta de humildade, de perceber que alguém pode agregar algo a mim. Porque se eu tenho aquela compulsão por falar, é porque eu não escuto, né? E vamos combinar que se tornam pessoas muito chatas. Ninguém suporta pessoas que não param de falar. E elas estão se achando o gás da coca. Gente, esse povo é aqueles que dizem, eu sou um ótimo comunicador. Todo mundo me adora. Todo mundo me adora. Porque eu sempre tenho o que falar. Não importa o quê. E muitas vezes esse não escutar é até pra não dar ruim, sabe? Pra não dar briga, a pessoa já sabe que ela é intransigente, que ela é difícil, que ela é complicada, tá? Eu não vou nem ouvir porque senão eu vou brigar, sabe? Mas isso está mudando, só que parte da gente fazer a mudança. É aquele... Tu só pode mudar a ti, né? Mas tu já faz bastante diferença. Sim. Então, eu convido vocês a poder perceber quantas vezes houveram brigas, discussões desnecessárias que não levaram a lugar nenhum, senão rompimento, dor, angústia, né? Medo e até relações quebradas, né? Que não existem mais. É verdade. Então, o quanto vale a pena a gente ter essa intransigência da nossa verdade, impor a nossa comunicação, a nossa percepção? O quanto vale a pena para a tua vida isso? E se realmente existem outras formas, por que não se permitir, pelo menos, conhecer como é que o outro também olha isso? E até muitas vezes discutir com pessoas que a gente ama, né? Ver se vale a pena. Pra dizer que a tua verdade é a melhor. E às vezes a gente... Bom, ninguém sabe como é que funciona a vida, mas às vezes a gente pode morrer antes de ter a oportunidade de se perdoar com a pessoa. Por ter brigado por uma coisa inútil. Que tu nem lembra mais, mas já faz 30 anos. Cassi, teve uma outra frase que eu li no e-book que me chamou muita atenção. E eu queria que tu comentasse sobre ela. Que vem bem o contrário disso que a gente estava falando, dessa imposição da verdade. Que diz assim: o importante é ajudá-lo com elementos brandos para gerar a percepção e ampliação de consciência relacionadas à questão. Quando a gente está oferecendo algo, a gente vai oferecer elementos diferentes, outras percepções. O feedback, ele é um caminho. Ele é um caminho diferente, talvez daquilo que tenha sido tomado, ou é um caminho que pode agregar algo para ser tomado. Então, a pessoa ela vai estar olhando para outros elementos e tentando agregar. É como se a gente oferecesse assim, tu tá estudando, sei lá, TI. E aí eu te digo, tu viu que tem um negócio, um livro novo que saiu sobre AI? E aí a pessoa vai dizer, não, mas eu estudo TI, não AI, né? Tá, mas o livro é muito legal. Por que não? Por que não poder olhar para algo que daqui a pouco vai até substituir algumas coisas ou se conjugar com algo diferente, poder ampliar essa tua visão do todo? E te fazer evoluir, né? Principalmente. Porque quando você fala na mudança de comportamento, por mais que você entregue as técnicas, na TRI a gente fala muito de consciência, né? Eu preciso gerar uma forma de mudança de consciência na pessoa. Se eu chegar para ela e impor a minha verdade de forma
impositiva e rígida, a pergunta é simples: por que a pessoa iria te ouvir? Porque tu está dando um comando a ela? Ela pode até fazer aquela mudança de comportamento num primeiro momento porque tu mandou, mas não vai se sustentar. Como eu posso fazer com que essa pessoa mude esse comportamento, fazendo com que gere a partir de uma consciência dessa mudança de atitude, da importância disso. E aí não vai ser impondo, vai ser levando ela a pensar através de novas percepções brandas. Foi isso que eu entendi que é muito mais fácil tu gerar consciência pela sutileza, porque tem que vir dela a percepção e não da tua imposição. Porque as pessoas acham que porque elas estão falando, o outro vai fazer. E aí vai ter aquela coisa assim, a gente vai estar oferecendo elementos de reflexão. Daqui a pouco tu diz, eu vi um filme que falava bem nisso, dá uma olhada. Eu vi um livro que não sei o que, eu vi um vídeo que é legal, deixa eu te mandar. Tu vai gerando consciência comendo pelas beiradas. Tu vai gerando consciência refletindo junto, perguntando, não questionando, mas perguntando o que tu acha de tal coisa. Como é que tu vê tal coisa? E a pessoa vai se abrindo. E é desta forma branda, né, do comer pelas beiradas, que a gente totalmente consegue chegar naquilo que realmente é também. Porque daqui a pouco, assim, quantas vezes a gente se dá conta que brigou lá na padaria, não por causa do pão, né, mas porque estava com outras questões e tudo mais. Então, quando a gente olha de forma reflexiva e vai fazendo essa costura, fazendo esse entrelace de situações, de percepções, de entendimentos, que daqui a pouco é do filósofo, que daqui a pouco não é nem meu, ou até que é de objeto de estudo, né? Olhando para os estilos de comunicação, qual que tu te identifica, sabe? Então, a pessoa vai ampliando. E nesse sentido, de forma até expositiva, muitas vezes, a gente cresce. Sem a imposição, porque a imposição, eu até brinco no e-book, né? Eu coloco uma frase assim, não é pra fazer e deu. E aí depois dá uma pausa, assim, de parágrafo, vem outro, né? Viu como não dá certo? Porque tu tá impondo a tua verdade. E na verdade, você precisa ajudar a pessoa a encontrar a verdade que é dela. E não atua dentro dela. Exatamente. E tem aquela pesquisa que foi feita com os animaizinhos, né? Que sobre mudança, foi muito mais eficaz tu educar um cachorro elogiando quando ele faz uma boa ação do que punindo ele quando ele faz alguma coisa errada. E com os filhos é muito isso, às vezes, porque às vezes eu percebo que os pais esperam que um filho de 5 anos seja um menino, seja um homem, e tenha a mesma cabeça de uma pessoa de 30 anos, só que é uma criança. E daí critica essa criança, critica ela não faz nada errado, só que tem que ter a consciência de que quando ela tiver 20 anos, o que vai estar na cabeça dela? Que ela não faz nada certo. Isso vai definir a vida dela. Então, cuidado com o que a gente fala para as pessoas, porque a gente pode apresentar um novo ponto de vista, mudar a vida da pessoa por melhor ou destruir. Exatamente. E aí vem aquela coisa, né? Os nossos feedbacks que a gente teve durante a vida nos constroem. E aí, quando existem feedbacks negativos, muitas vezes eles também vão fazer parte dessa construção, né? E eu lembro que tu tinha um exemplo bem legal disso. Do Thomas Edison, inventor da lâmpada, né? Ele, um professor, mandou uma carta para ele entregar para a mãe dele, onde a carta dizia que, assim, seu filho tem um cérebro oco. Ele não acompanha as aulas, ele é muito confuso, não manda ele mais para a escola. E a mãe pegou a carta, ao invés de ler isso para ele, ela leu assim: seu filho é incrível. A gente não tem professores que são capazes de ensinar ele, porque ele tem a capacidade muito maior do que a nossa. E alguns anos depois ele criou a lâmpada. E já pensou se ele tivesse acreditado? Porque esta professora falou da limitação dela, não da dele. Que ela realmente talvez não conseguisse ensiná-lo.
E isso aconteceu com Einstein, isso aconteceu com todos os célebres. Se a gente for olhar na história da humanidade, gênios sempre foram considerados burros. Quando ele me contou a história, eu disse, mas não é do Einstein essa história? Também. Porque a dele também me parece. Também. E às vezes tem que cuidar, porque a gente pode estar destruindo um gênio que está dentro da nossa casa, alguém que está do nosso lado, porque você já viu a parábola do cemitério, que qualquer lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque morre dentro das pessoas criações incríveis, morrem empresas milionárias, por quê? Porque alguém limitou a capacidade dessa pessoa dizendo que ela não ia conseguir, e ela acreditou e realmente não tomou a iniciativa de iniciar o processo, né? Falta uma consciência, né, Cássia, do poder das palavras. Falta. A gente fala porque tem boca, eu digo, né? Porque a grande maioria das vezes não se pensa nas consequências que a gente está gerando com elas, porque elas podem ser muito destrutivas. A responsabilidade que a gente tem em estar aqui, por exemplo, é muito grande. Né? A responsabilidade que a gente tem em estar falando com uma criança é muito grande. Só que a gente não se dá conta que essa mesma responsabilidade que a gente tem de estar falando com uma criança, está falando para um grande público. Aquilo que tu falar vai disseminar. É uma semente plantada, né? Só que ela pode germinar ou não. Vai depender muito deste terreno, se ele aceitar ou não. Mas assim, eu lembro na minha história de uma professora. Eu lia Camões muito nova, né? Eu lia muito, porque eu não podia fazer educação física, eu tenho uma questão de saúde e tal. E eu tinha várias limitações. Mas não são as limitações que me limitavam, porque eu voava e sonhava com os livros. Então, eu lia muito. Então, claro que eu não escrevia da mesma forma que os meus colegas. Mas isto era uma forma de escrever diferente. Não é nem boa, não é nem ruim, não é nem errada, não é nem certa, né? E eu lembro que isso foi ainda novinha, né? Enfim, eu nem sei que idade eu tinha. Mas eu fiquei um tempo, assim, muito chateada com aquilo, muito, né, pensando, nossa, eu achava que eu escrevia bem, né? O que essa prof falou, Cássia? Que eu escrevia muito mal, que eu escrevia de uma forma que não dava para entender, porque era muito rebuscada. Era com muitas palavras difíceis. Então, que não dava para entender o que eu queria dizer e que não era uma forma boa de escrita, né? E na época eu queria ser escritora, algo nesse sentido, né, e tal, a psicologia sempre esteve ali junto, né, mas enfim, eu fui 4 anos colunista de revista, né, enfim, e a primeira revista que saiu eu dei pra ela, de presente. E assim, eu percebo que naquele momento, se eu não tivesse tido uma pessoa que me desse um outro olhar, talvez eu nunca mais tivesse escrito, porque eu escrevia muito, né? O meu primeiro feedback positivo foi aos 7 anos, que eu ganhei o concurso de poesia estadual, 2º lugar, mas pra mim eu tinha ganhado. E depois veio essa situação com a professora, né? E aí, naquele mesmo dia que a minha professora falou assim, minha mãe disse, ai, não dá bola, Cássia. Ela vai continuar lá, falando a mesma coisa, sem ampliar vocabulário, e tu vai continuar a tua vida, a gente nem sabe onde é que tu vai chegar. Tu só tem que continuar e fazer o que tu sente que é o melhor, né? Porque ela pegava os livros pra mim, porque não deixavam eu pegar os livros que eu queria, porque era muito avançado. Então ela que pegava e fazia essa, né? Mas enfim, a gente constrói ou destrói pela nossa comunicação e pelo nosso olhar. A nós e aos outros. Exato. Então, gente, o convite é que vocês se olhem com mais carinho. Olhem sim os seus pontos positivos. Validem algumas coisas ouvidas. Ampliem, questionando internamente o que isso poderia contribuir, ajudar. O que isso poderia estar te fazendo crescer. Porque talvez seja o que falta para a gente também ter uma humanidade mais evoluída, melhor, um mundo mais aberto, mais conectado, não apenas na internet, mas entre as pessoas, né? Mais amoroso também. Mais gentil.
E também não deixar que ninguém te diminua e te diz que tu não vai ser capaz de fazer alguma coisa, né? Porque, sinceramente, todo mundo tem possibilidade de ser muito foda. Todo mundo já é muito foda, só precisa acreditar nisso. E não deixa ninguém fazer tu desacreditar disso. A gente pode chegar a lugares que a gente nem imagina, né? Bom, Cássia é um exemplo disso, que se tivesse deixado a professora influenciar, não estaria aqui hoje. Ah, com certeza não. E cuidado do que vocês falam pra vocês mesmos, porque eu já fui muito de me autocriticar e me cobrar ser perfeito naquilo que eu ia fazer, e isso não me levou a lugar nenhum. Só me deixou tristeza, me trouxe uma doença que, graças a Deus, me ensinou, mas que eu precisei disso pra aprender. E a gente não, muitas pessoas não precisam passar por doenças pra aprender. Dá pra aprender no amor e na felicidade, né? Muitas vezes. É verdade. Vamos deixar uma mensagem final? Acho que já foi. A minha foi essa, eu acho. Espero que possa fazer sentido para algumas pessoas. Mais alguma coisa, Cássia, que tu gostaria de deixar de mensagem? Eu acho que o mais importante já a gente conseguiu colocar, mas eu só queria deixar como mensagem que, assim, todo mundo pode, desde que queira, desde que coloque intencionalidade, intenção, vontade e disponibilidade para ser melhor, consigo e com o outro. A gente não vai a lugar nenhum sozinho, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa sim das pessoas. E a gente faz parte desse mundo, não tem onde a gente morar se o mundo não existir. Então, se a gente não fizer da nossa casa, do nosso dia a dia, do nosso lar algo melhor, a gente não vai conseguir viver em algo, em harmonia maior. Então, começa por ti, começa pelo teu filho, começa pelo teu colega, teu amigo, a pessoa que está do teu lado, escutando aqui, que esse já é um começo fantástico. E tu mora no mundo, mas tu mora dentro de ti mesmo, teu corpo e tua casa. Então, duas coisas, não destrua tua casa e não destrua a casa do outro, né? A gente escuta muita gente hoje falar de solidão. Acho que está aumentando o sentimento de solidão e de carência afetiva. Apesar da gente estar muito conectado nas redes, a gente não está se conectando, na verdade, com as pessoas. E nós não nascemos para sermos sozinhos. Nós somos humanos e nós precisamos uns dos outros. Essa é a primeira aceitação. Nós somos seres relacionais. E para que isso aconteça, você precisa abrir um espaço na sua vida para que o outro exista. Dar um passinho um pouco para trás da sua verdade, às vezes dos seus desejos, para que o outro também compartilhe do mesmo com você. Então abra espaço na sua vida para que o outro exista. E faça isso com muito amor, muita tranquilidade, livre de tens que, livre de compromissos, livre de competição. Apenas, se entregue para que haja o aprendizagem, para que haja a troca, a construção. Acho que é isso. Eu tô muito triste que vai acabar, para dizer a verdade. Eu queria ficar mais umas 3 horas aqui, porque eu teria um monte de perguntas ainda para Cássia. E eu gostei demais. Eu espero que a gente tenha tocado assim o coração e a consciência de você que está nos ouvindo, nos assistindo. E que mais, Cássia? Então, não precisa acabar, gente. Continuamos também nas redes sociais. Exato. Vocês podem me acompanhar no @CassianaMartins, que é o Instagram. Vocês podem me acompanhar no YouTube, que dá para fazer um Cassiflix. E tem muito material lá. Tem material de comunicação, tem estilos de comunicação, tem muita coisa. Então, se vocês derem uma olhada também, o canal é Cassiana Martins, porque eu sou muito criativa, né? Então, é sempre o mesmo nome. E, assim, a gente nunca acaba uma jornada. A gente está começando uma nova, né? Isso.
E assim, que seja realmente um outro começo. E se vocês quiserem conhecer o e-book, ele tá no site www.feedbacksy.com.br. É o primeiro link gratuito, vocês podem baixar. Todos esses endereços que a Cassi passou estão aqui embaixo, né? No nosso canal do YouTube e do Spotify. E vocês podem copiar e colar e sair usando ao máximo esse conhecimento. E para você que também não conseguiu assistir o nosso programa na íntegra, você pode nos acompanhar através do YouTube e Spotify, também pelas redes sociais da Tria. Foi um grande prazer ter você aqui, Cassi. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Muito obrigado. Obrigada. Muito enriquecedor mesmo. Que bom, adorei estar aqui com você. Eu coloco o link dela do e-book no nosso Instagram também, para ficar mais fácil para encontrar. Ótimo, muito obrigada pela participação de vocês também. Uma ótima tarde e um grande beijo no coração. Beijo, gente. Até mais.